Bom, esse tema não é um tema muito difícil de explanar, mas é um tema muito difícil de ver quem passa e, como todos nós iremos passar por ele, esse é um estudo eminentemente técnico, né, a respeito do processo. Então, o processo de desencarnação é quando o espírito se separa do corpo físico e retorna à vida espiritual, em termos simples, né? Como a reencarnação, cada desencarnação ela pode ser muito própria, muitas nuances próprias de cada pessoa. Não dá para dizer que uma é idêntica à outra, mas tem vários processos que são semelhantes, né? Semelhantes, assim como a vida, né? Estão envolvidos o corpo físico, esse aqui, o duplo etérico e o perispírito. O corpo físico é o corpo material, desencarnar essa matéria e energia são envolvidas na natureza, como nós bem sabemos. O duplo etérico é um outro corpo, imediatamente dentro desse aqui. É o corpo que anima esse, na verdade, ele é um conjunto de energia. Ele é a energia que anima o corpo físico, na verdade. Ele é densificado a energia. O perispírito se une ao corpo físico através do duplo etérico. Passam todas as correntes energéticas que mantêm o corpo humano vivo. Esse duplo etérico também será devolvido à natureza crosta-terrestre, ficando junto do corpo físico. Então a gente desencarna de dois corpos, não de um só. E o que a gente fica quando desencarna? Ficamos com o perispírito, que é o corpo espiritual, que é na verdade nosso corpo real, né? Esse sobrevive e vai ser o corpo do espírito nosso. E vai ser magneticamente atraído para a região que ele é própria, das várias esferas espirituais que existem, de acordo com o peso específico que a gente imprime mentalmente ao nosso perispírito. Ou seja, se nós somos pesados espiritualmente, nós vamos para regiões mais densas e mais pesadas. Se nós somos mais leves espiritualmente, vamos para regiões mais leves. Mas antes disso ainda tem o processo de desligamento, né? O perispírito é muito delicado, ele é todo plástico, né? Ele se molda no comando do pensamento, mas só conseguem, na verdade, né? Se diz que o perispírito é plástico, mas só conseguem moldar o próprio perispírito pessoas que têm um poder de pensamento, espíritos que têm um poder de pensamento muito forte, que são fortes em seu psiquismo, que moldam o próprio perispírito. Senão ele vai ser a cara do nosso corpo físico atual. Quando a gente morrer. Se a gente morrer velho, ele vai ter o mesmo idêntico ao corpo último que a gente teve, né, digamos assim. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, a vestidura perispiritual se caracteriza pela feição de verdadeira continuação do corpo físico animalizado ou enfermiço. Se a gente tem uma questão espiritual ainda um tanto atrasada, o nosso perispírito vai estar com a cara da nossa última doença, né, com a cara da nossa situação psíquica ruim, né? E temos ainda o cordão de prata, que é o quê? Que é um cordão, ele pertence ao duplo etérico e é uma junção entre o duplo etérico e o perispírito. Quando a gente desloca de noite, quando dorme, e vai para o astral, nos sonhos, né? O cordão de prata ele estica e o nosso perispírito sai. É por ele que a gente continua vivendo aqui. O corpo e o duplo etérico ficam dormindo e a gente fica ligado a ele por esse cordão. Ele estica ao infinito. É uma peça bem interessante do nosso corpo. Ele se liga da base do crânio, aqui atrás, ao corpo físico, ao perispírito. E o processo de desprendimento é o perispírito que estava unido molécula a molécula ao corpo material começa a se desprender, né? Desprendimento da morte ele pode ser rápido ou lento, variando caso a caso. Por mortes, né, que a gente sabe, natural, acidental, violenta, mas principalmente pelo grau de força que haja na ligação entre as moléculas do perispírito com as do corpo material.
Porque se a gente dá muito valor ao nosso corpo físico, o desprendimento é mais lento. Por quê? Pela lógica ensinada por Jesus, onde está o nosso coração, onde está o nosso bem-querer, está o nosso coração, né? E se a gente dá muito valor a todas as bem-vivências físicas do corpo, aos prazeres do corpo físico, essas pessoas vão ter mais dificuldade de largar o corpo físico, elas não querem. Então há um desprendimento muito mais difícil. Se o espírito é elevado, é adiantado moralmente, se ele tem interesses na espiritualidade, se ele costuma elevar o próprio pensamento, para ele sair do corpo físico é mais natural. É mais rápido, é mais fácil. A pessoa muito ligada ao corpo físico, o desprendimento é bem difícil. Então, se o espírito é elevado, é semelhante a dormir e acordar em outro plano, suave e tranquilo. Se o espírito não é elevado, aí é mais difícil. Equipe auxiliar do desencarne são espíritos amigos que auxiliam todo o processo, caso o desencarnante tenha pelo menos algum mérito. Esse é o caso, né? De se pensar. Mérito é uma coisa muito levada em consideração no mundo espiritual. Quem vai ter uma equipe ajudando a pessoa a desencarnar? Pessoa que tem amigos no plano espiritual. E se a pessoa não tem amigos no plano espiritual, não vai vir ninguém ajudar a desencarnar. Se a pessoa não tem amigos nem na Terra, vai ter lá no plano espiritual? Não vai ter. Aí a pessoa vai ter dificuldades no desencarne ou simplesmente desencarnar-se meio que sozinha, na solidão. Meio que na solidão. Então, não é muito comum uma equipe ali completa ajudando a pessoa a desencarnar. Porque não é muito comum pessoas altruístas desencarnando. Nós temos aí alguns tipos de morte, né? Comum de morte natural é desencarne lento por doenças crônicas, né? As pessoas temem esse tipo de morte, mas na realidade, para a maioria das pessoas, essa seria a melhor morte, tá? A mais interessante. Por quê? Porque você vai morrendo aos poucos, vai desencarnando aos poucos. Você vai psiquicamente se adaptando ao fato que você vai morrer. A sua família vai se adaptando ao fato que você vai morrer. Você vai se preparando tudo desse lado para você desencarnar, as pessoas também, os que vão ficar. E o pessoal do outro lado também, vai se preparando para te receber. A morte de sopetão, kármica, aquela que o cara morre de acidente, é sempre muito traumática para o espírito. A maioria dos espíritos que morrem assim quase não reconhece que morre. Fica num estado assim, acho que não morreu. Por quê? Não há muita diferença de um lado para o outro, foi muito instantâneo, não teve o processo, não se aprimorou psiquicamente para entender que estava morrendo. Então esse tipo de morte é mais interessante para a gente. Muitas vezes o desprendimento vai ocorrendo antes do fim do corpo físico, né? Porque a pessoa vai vendo nuances do plano astral, é muito comum. Quem acompanha moribundos, pessoas da família, né, que está ali morrendo, vai ver que em dado momento a pessoa começa a falar que viu fulano, viu ciclano, entrou ciclano, não viu. E você não, vovó está tendo alucinações, não é? Mas não, a pessoa vai desprendendo, olha outro lado, volta, vai desprendendo aos poucos, e relata, né? Até um momento em que relata todo mundo e você fica ali, a pessoa fica desesperada, achando que a pessoa que está moribunda está enlouquecendo, está no fim da vida, está com problemas de falta de oxigênio no cérebro. Mas não, é um processo esse mesmo aí. Para espanto dos que estão encarnados. Em muitos casos, o espírito em processo de desencarne é levado em projeção astral para regiões do mundo espiritual para que vá se adaptando. Mas isso é quem tem méritos, né? Como sempre. Pegam a pessoa que está desencarnando, levam para o lugar porque está teimando em não desencarnar, está muito junto do corpo, tem medo de desencarnar, levam ela para um lugar legal, mostram, aí ela, puxa, que lugar, aí volta, só para convencer a pessoa que ela tem que desencarnar de vez, né? Porque a teimosia leva
a desencarnes bem mais lentos às vezes, né? E retorna para o corpo físico quando relata sonhos bons, né? Ao desencarnar está quase consciente. Suicídio inconsciente é o caso do tipo de morte que a maioria das pessoas tem. 2/3 das pessoas morrem por suicídio inconsciente. Ou seja, né? Que é o caso do André Luiz, da série Nosso Lar, que ele morreu de suicídio inconsciente. Todas as pessoas que machucam o corpo físico paulatinamente até ele falir é suicídio inconsciente ou indireto. Inexistência de vontade de morrer, mas as condutas acarretam desgaste do instrumento corpóreo. Abuso de bebidas, cultivo de mágoas e sentimentos, indiferença de cuidados necessários ao corpo. Então, nesse caso, o espírito fica inconsciente no momento da passagem e geralmente acorda em alguma região do umbral denso, o caso do André Luiz. Se bem que no caso do André Luiz, em Nosso Lar, ele relata, assim, muito de leve, que ele passou alguma temporada junto ao seu corpo físico no cemitério, mas foi rápido, no caso dele. A vontade de continuar encarnado ocasiona a demora do desprendimento. Medo do abandono dos parentes, preocupações de ordem material, preocupações com o destino das famílias, laços de amor entre a parentela, causa a retenção. Apesar de sentimentos serem, assim, a gente julga eles como eminentemente amorosos, né? Demonstram, na verdade, falta de fé, né? Que a família vai ficar bem, e orgulho em achar que vai resolver todas as situações possíveis de se resolver na vida. A gente não consegue resolver muito a vida em quase nada, que dirá nesses processos finais assim. Ou uma questão de puro e simples materialismo mesmo, né? Que é abandonar as coisas que tem, por exemplo. E nossas verdadeiras preocupações nada tem a ver com a matéria. Melhora da morte. Alguém já ouviu falar da melhora da morte? É um processo interessante, né? A família fica toda em volta do moribundo e não quer que ele morra de jeito nenhum. O que acontece é que essas energias das pessoas em volta acabam funcionando como passes para aquela pessoa que está morrendo, e a pessoa vai se nutrindo daquilo ali e continua vivo, não morre. Está lá a doença, devia ter morrido há um mês, mas está ali, um monte de gente em volta. O que os espíritos fazem? Eles melhoram a pessoa, sim, bastante até. Dá a impressão que a pessoa vai sarar. E todo mundo fica aliviado. Aí todo mundo vai pela casa, outros parentes voltam para outras casas, deixam o moribundo em paz, aí eles conseguem o sossego suficiente para parar aquela alimentação psíquica que estava mantendo vivo, aí desligam ele. Sensações de dor durante o desencarne está na relação direta do ponto de contato entre o perispírito e o corpo físico e da maior ou menor dificuldade no rompimento dos laços. Se a pessoa dá muito valor a todas as sensações físicas da existência física e os prazeres físicos, isso vai criando os pontos de contato, principalmente as regiões dos chakras, nós mais firmes na vida dela. E quanto mais esses nós estão firmes, quando é a hora de desatar esses nós, é mais difícil. Se a pessoa é mais espiritualizada é mais fácil, mas se a pessoa é mais física, se ela levou uma vida só influindo prazeres, é complicado o desencarne. É bem mais difícil. Então, André Luiz fala que não for determinado o dia exato, atingir esse tempo próprio. O tempo próprio, na verdade, em relação à nossa existência, quando que é a minha hora de desencarne? A gente recebe uma cota de energia chamada de fluido vital, ou energia vital, tem muitos nomes, que é uma cota de energia para manter esse corpo aqui. Mas o que a gente faz com o corpo? O que a gente consome influi na diminuição dessa cota. Como a gente age na vida pode aumentar ou diminuir ela.
E se a vida é mais produtiva em termos de evolução, eles acrescentam. Mas se a vida é improdutiva em termos de nossa evolução espiritual, porque é sempre a evolução espiritual, ela é naturalmente diminuída. Então, quando acaba esse fluido vital, a pessoa começa a falecer de várias doenças que ela, de repente, não tinha, assim. E começam a aparecer, até causar o desencarne. Daí é chegado o momento do desligamento, né? Essa parte, enquanto o espírito fica vigilante a passos da fronte, outro espírito realiza o serviço complexo de magnetização. E aí tem a parte técnica, né? Eles insensibilizam primeiro o vago, desligam primeiro as vísceras, depois, usando passes, é interessante isso, né? São passes longitudinais que geralmente são usados para na técnica do passe, para o passe de limpeza, primeiro, são os mesmos tipos de passes utilizados para facilitar o desencarne das pessoas. Próximo passo. Depois, eles desligam as fibras inibidoras do cérebro e depois cortam os fios que ligam o perispírito ao duplo etérico. Ao final dessa apresentação, nós vamos mostrar um vídeo onde tem o desencarne do Dimas, que é um desencarne que tem um vídeo no YouTube, sobre um livro Obreiros da Vida Eterna, onde nesse livro eles analisam vários desencarnes, André Luiz e as equipes, né? E tem o desencarne do Dimas como um exemplo bem interessante de toda essa técnica de desencarne. Com a aplicação de passes, também a liberação de substância leitosa no plano espiritual. Essa substância leitosa do corpo vai formar o perispírito. Interessante, né? É uma energia que intermediária, que está no duplo etérico, vai ser utilizada para a formação do perispírito para começar a viver no plano astral. E a intervenção final do desencarne é na região cerebral. O espírito concentra toda a energia nessa fossa romboidal, rompe, e aí uma chama dourada desliga-se da região craniana, absorve a substância leitosa vaporizada do corpo e vai formando o perispírito da pessoa lá no plano astral. E aí vira tudo idêntico ao corpo do desencarnante. Vai constituindo, leva um dia praticamente para constituir todo o corpo perispiritual, membro a membro. Desaparece de todo a chama violeta, que é como se fossem os princípios superiores da personalidade, essa chama violeta. E recolhe-se a único ponto, espraia-se através de todos os caninhos do organismo e assegura a coesão dos átomos das novas dimensões vibratórias. Nós vivemos em várias dimensões vibratórias, né? A questão que o corpo, para nós, é como se fosse um escafandro que mantém a gente preso nesse plano aqui. Porque não é o nosso plano de existência aqui. Para a gente ficar aqui, no processo de reencarne, a gente é amarrado, literalmente, num corpo físico amarrado e preso. Porque senão a gente sairia, a gente não é desse plano aqui, sairia. E para desencarnar tem que desamarrar tudo e formar de novo um corpinho. O interessante no processo de reencarne é que a gente reencarna, nosso perispírito é miniaturizado, né, tornado pequenininho para fazer um encaixe no útero da mãe e ficar recebendo a matéria e vai crescendo de novo. Por isso que a gente fica com aquele corpinho de criança. Mas isso é o processo de reencarne. E quando desencarna, todos esses lacinhos que foram construídos para a gente ficar preso nesse plano, tem que desmanchar um por um. E aqui é um ponto de atenção. O fio prateado é mantido, tá? Isso é muito interessante. O desencarne não é assim, morreu, acabou, não. O fio prateado é mantido, o perispírito é ficado ligado ao corpo por aquele fio. Geralmente, aí depende, né? No mínimo no velório, no mínimo.
Ele só corta o mesmo fio prateado que é o... Quando corta o fio prateado é que realmente desligou do corpo. Geralmente quando está indo, ou chega no cemitério, ou está indo para o cemitério, é que eles fazem o corte final do fio prateado. Porque enquanto está ligado o perispírito ao corpo, pelo fio prateado ali no velório, o corpo ainda mantém uma certa coesão molecular, ele não começa a decomposição grave. Porque o perispírito ainda alimenta o corpo e o corpo ainda nutre o perispírito com energias de um lado a outro. Quando você corta, o corpo já vira massa inerte total. E aí as bactérias começam imediatamente a decomposição. Só quando corta. Por isso que Lázaro conseguiu ressuscitar. Porque ele não estava ainda desligado no corpo físico. E aí Jesus recuperou todo o corpo físico dele, voltando Lázaro e reenfaixando ele. Mas o fio prateado ainda não tinha sido desligado do Lázaro. Então, André Luiz, na obra Conduta Espírita e Humana, o Consolador, chama atenção para que se aguarde um tempo adequado antes da cremação. Tá? Eles dizem que pelo menos 72 horas é indicado, porque ainda está ligado ao corpo, o espírito ainda não desligou da maioria absoluta das pessoas. Por isso que quando faz a cremação, eles pedem 72 horas. 72 horas, né? Pelo menos. Eu atendi lá, quando eu trabalhava no Ramatiz do Rio de Janeiro, espíritos que às vezes apareciam lá como se tivessem sido mortos em um incêndio. Eu perguntei até, porque eu vinha do Paraná, não tinha crematório no Paraná. Aí eu perguntei pro pessoal lá, mas teve algum incêndio, não sei o quê, o espírito estava todo queimado. Eu, não, isso aí é o pessoal que o pessoal desencarna, eles já levam um dia assim, no mesmo dia para o crematório. E aí o espírito, né, se queima junto com o corpo, em parte, sente, né? Sente, gente, porque ainda tem um fio ali, ainda está ligado no corpo. E aí ele assente aquele processo e aparecia lá como torrado. O processo do velório, então, o velório é uma coisa importante para o espírito, né? E para todo mundo que está ali no processo. Mas desespero e conversas inadequadas são sentidas como choques pelo recém-desencarnado, porque ele sente todas as emanações das pessoas que estão em volta. Ele está numa hipersensibilidade e o perispírito não está nem ainda completo para ele começar a viver nele, né? Ele está se alimentando ainda, está formando ainda. E aí, se esses diálogos são felizes, são do dia a dia, ainda mais no estado de quem passa de um plano a outro, né? Ainda não completamente desligado do corpo. E essas conversas atraem para o ambiente do velório espíritos infelizes que vão atrás, né, dessa situação. Espíritos assistentes e parentes desencarnados têm dificuldade para atenuar as sensações desagradáveis percebidas pelo recém-desencarnado. Então, o velório onde todo mundo ficar conversando e dando risada, para o desencarnado, é um sofrimento muito grande. Muito grande porque, moralmente, ele se sente, assim, uma situação de desprezo, né, pela situação da vida dele que está chegando ao termo, e que, por vezes, ele também não está entendendo muito bem o que está acontecendo, na grande maioria das pessoas. A prece protege o ambiente do velório, assim como a nossa casa. A prece é muito mais que a prece, não é só um peditório, né? A prece é uma emanação de energia e ela tem a capacidade de proteger quem faz. Proteger do quê? Proteger dos espíritos das sombras. Se não tem prece, os espíritos infelizes vêm. Isso é em qualquer lugar, ainda mais no velório. A despeito da proteção individual desencarnante. Não interessa se ele tem proteção, eles vão no velório. Tem pessoas lá que não estão recolhidas em prece, eles vão. Então, o desespero dos parentes, o espírito fica meio enlouquecido com isso, tá? Ele corre, ele só abraça, né? Assim como tem pessoas que se abraçam no corpo, os espíritos se abraçam as pessoas. É muito comum, é um desespero muito grande. Né? Ele vê que ele está
Muitos espíritos acham que vão ser enterrados vivos, gente. Eles não têm noção do que está acontecendo com eles. E aí os espíritos prostram os parentes com passos fortes para que eles se acalmem. Já foi em algum velório que o parente desmaiou? Puf, estava muito desesperado, ele desmaiou. Esse desmaio são os espíritos que provocam para a pessoa se acalmar, pelo menos se acalmar. E aí não afetar tanto o desencarnante, que é quem está sofrendo mais ainda. Então o perispírito fica absorvendo os fluidos vitais do corpo por até 24 horas, para ficar finalmente completo, por aquele cordão de prata. Ele fica retirando energia do duplo etérico até o perispírito ficar completinho, 24 horas pelo menos. E nesse espaço de tempo, o corpo ainda recebe a energia do perispírito, né? Aquilo que eu falei, que mantém o corpo ok. Quando corta o laço final, cordão de prata, né? Que aqui ele está dizendo que funciona como uma artéria fluídica, sustentando o fluxo e refluxo dos princípios vitais em readaptação. Após esse corte, o cadáver começa quase imediato a avançar decomposição. Então, fala-se sobre a cremação. Por quê? Porque ainda há tônus vital, né? Nas primeiras horas sequentes ao desenlace entre o corpo e o perispírito do espírito que está desencarnando ainda. O desencarnante tem as sensações físicas, ainda não tem sensações propriamente espirituais. O desencarnante tem várias sensações físicas ainda, nesses primeiros momentos. E as sensações se acentuam quando ele pensa nos problemas da sua vida material. É como que ele quisesse voltar à vida que ele não vai ter. É uma teimosia do espírito que até percebe que já desencarnou, mas ele não quer desencarnar. Aí eles caem em um profundo sofrimento. Embora exista um laço unindo matéria e espírito, a ligação mais importante é a do pensamento para o espírito, né? O desencarnante não tem qualquer vínculo com o corpo. E não, as sensações de putrefação do corpo, como ocorre tantos espíritos presos à matéria. Ainda sente fome e sede, mas não tão forte como a gente, né? Vai se adaptando a uma nova realidade. Todos os fenômenos da morte contam com o amparo da caridade das organizações do plano espiritual, mas a missão especialista relatada no caso do Dimas, que a gente vai ver, não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. A gente tem até aquele medo atávico, né, que todo subconscientemente sobre a morte, porque a gente já teve muitas desencarnações em várias existências, e uma grande parte delas não foi uma desencarnação muito boa, nem muito fácil. Então a gente tem um medo atávico do desencarno. E no cemitério? Bom, os cemitérios, eles, né, encontram-se lotados de entidades inferiores, lotados. Por quê? Porque eles querem vampirizar os corpos das pessoas que estão enterradas lá. Principalmente os recém-enterrados. Né? Porque eles querem os resíduos vitais do corpo físico, porque para eles é muito prazeroso sugar esses resíduos vitais do corpo físico. Que entidades são essas? Entidades inferiores, né? Os espíritos protetores, por meio também de passes longitudinais, eles, em geral, quando o desencarnante tem proteção espiritual, é retirada as energias vitais do corpo físico, senão ele vai com todas as energias para dentro do caixão e lá os espíritos vampirizadores vão se aproximar. Né? E dispersam na atmosfera comum, são fluidos materiais, né? Duplo etérico e tal. Nos cemitérios há espíritos ainda presos ao corpos em decomposição, sim, muitos, não é poucos não. Presos pelo cordão de prata não rompido. Embora a cor do cordão mude, né? Suicidas, materialistas muito ligados ao corpo. Por que o suicida? Porque o suicida ele tinha uma cota de fluido vital integral ainda para gastar. Aquele processo que eu falei, do desgaste do corpo vital.
do fluido vital. Ele interrompeu isso daí, mas o corpo dele continua com uma cota de fluido vital enorme ainda. Ele vai junto com aquela fluido vital para dentro, não há muito que possa ser feito com relação a isso. Eu tive um parente que se suicidou muito novo, 22 anos, porque a namorada brigou com ele resolveu bater o carro no muro, né, para quase enlouquecer a mãe. Enterraram e tiveram que fazer uma exumação 2 ou 3 anos depois, estava intacto o corpo. Estava intacto. E provavelmente ele estava lá ainda. Então, os muito enlouquecidos também são mantidos presos ao corpo. Por quê? Porque eles querem ir para a casa deles. Imagina, um espírito enlouquecido dentro da casa e as pessoas lá sofrendo pelo desencarne. Eles não fazem assim. Os espíritos responsáveis mantêm ele ainda preso ao corpo para que ele fique jungido ao corpo físico lá no cemitério. Não vai incomodar ninguém, pelo menos lá ele fica lá. Tem muitos casos assim. Causaria um desequilíbrio grave aos parentes. Então eles sentem os processos de putrefação do corpo, sim, sentem. A gente atende na mesa mediúnica muitos casos assim, alguns depois de muitos e muitos anos, por incrível que possa parecer. Todo cemitério tem uma equipe de espíritos, um ponto de assistência espiritual, a necrópolis, que velam quanto podem por esses presos. Mas tem sempre muito mais trabalho para eles do que eles podem dar conta. Teve um caso uma vez de Chico Xavier que foi um cemitério e lá ele encontrou um espírito que estava lá. E aí ele perguntou para o espírito lá do cemitério o que ele fazia lá, que ele estava naquele cemitério, ele trabalhava ali. E aí o espírito falou, sim, eu trabalho aqui, eu sou, ele deu um nome lá desse cemitério, um guardião, tipo guardião do cemitério. E meu trabalho principal é retirar os espíritos quando é chegado, eles rompem os laços naturalmente que estão presos no corpo, eu entro dentro das tumbas e retiro esses irmãos que estão presos ainda nos cadáveres lá. Porque já rompeu tudo, né? Mas eles ainda se sentem imobilizados, como que dormindo ali dentro. Ele fazia esse tipo de trabalho. Então, é da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura, né? Aqui o nosso amigo dando um recado para o André Luiz, no caso, né? Quando a pessoa, o espírito, acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, que não vai incomodar os entes amados, né, que deixou no mundo, então, essa pessoa, o caso da mulher, presa ao cadáver, essa libertada e dormirá a sono reparador, mas por enquanto ela é mantida presa ao cadáver. Livro Obreiros da Vida Eterna. E entrevistando o trabalhador do cemitério, os trabalhadores do cemitério dizem que não há motivo para assombro, porque estamos diante de infelizes aos quais não oferece proteção e esperança. Porquanto outros existem tão furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostrais. Não, ele estava falando, esses aí que estão presos no cadáver ainda estão bem. Porque tem muitos que, no seu egoísmo de vida e existência perversa que tiveram, assim que são lançados lá no sepulcro, eles já vão baixando para as esferas subcrostrais. O rompimento é quase que imediato, porque a gravidade deles em relação aos umbrais densos é tão grande que eles são puxados para lá. Vão direto para os umbrais densos, nem ficam lá. Esses ainda que ficam presos no corpo não estão lá na pior situação. Se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades no mundo. E o dupletérico, ele fica junto do corpo físico e vira no cemitério que o pessoal chama de fogo fátuo, né? Que é por um período curto a evolução do desencarnado até o desligamento definitivo e uma desintegração rápida que causa o fogo fátuo. O dupletérico fica ali. Em um dado momento ele sofre uma desintegração que causa essa luz, né, que muitos veem nos cemitérios à noite, às vezes saindo dos túmulos e acham que é fantasma.
mas é só o duplo etérico se desmanchando. Em geral, o duplo etérico ele é utilizado para sustentação a espíritos vampirizadores. Porque ele tem muita energia, né? E eles acabam, quando possível, eles desmancham o duplo etérico dos desencarnados para evitar essa vampirização. Então, esse é tecnicamente aí todo o processo de desencarnação. E agora nós vamos para o vídeo da morte do Dimas, que é um vídeo bem interessante.